Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da coleta que é feita pelos Correios. Alguns anos atrás, quando eu estava no Brasil e fazia as postagens na agência franqueada da minha cidade, a qual eu tinha um relacionamento muito bom com o pessoal lá, eles sempre foram muito prestativos, nunca tive nenhum problema com eles. Eu queria que eles fizessem a coleta na minha casa, né? Porque eu morava muito longe do centro onde estava a agência. E aí eles me informaram que não era possível fazer a coleta a não ser que eu fizesse um contrato com os Correios. E para fazer aquele contrato, eu teria que ter uma postagem mínima em valor de R$1.000 mensais. Era algo mais ou menos em torno disso. Então havia necessidade de uma postagem mínima mensal. E como o meu nicho ele é muito oscilante, em alguns meses eu vendia isso tranquilamente, outros muito mais do que isso, em outros não vendia nada, como o bendito do fevereiro, eu relutei em correr o risco de não cumprir o contrato em alguns meses e por isso não fiz isso. Eu optei por desistir dessa ideia. Aí o Klaus Valentin, que é um visitante assíduo aqui do canal, sugeriu essa pauta aqui para um vídeo no canal. Eu achei muito válida porque alguns vendedores não sabem nem que isso existe, nem que existe essa possibilidade. Até porque antigamente era muito restrito. O que acontece? Depois da pandemia, muita coisa mudou. E em alguns casos, hoje em dia, essa necessidade do contrato não existe mais. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. Inclusive, eu liguei em duas agências lá, a da minha cidade e da cidade vizinha, para checar como que estava funcionando, para poder falar com vocês da prática, da realidade atual. Eu liguei na minha cidade, que tem apenas 40 mil habitantes, cidade pequena, falei com o atendente e ele me falou que lá os Correios não estão prestando coletas para ninguém, independente se tem contrato ou não, se posta pouquinho, se posta bastante. A coleta na cidade está suspensa. Quando ele me disse isso, eu pensei que era uma coisa generalizada, talvez em decorrência, inclusive, da pandemia, apesar de eu ter a opinião que na pandemia eles deveriam fazer o contrário, né? Priorizar a coleta, mas... então eu liguei na outra cidade vizinha, falei com o atendente, e aí ela já me falou outra coisa completamente diferente. Ela falou que estava sendo feita a coleta sim, e que para eu participar dessa coleta eu precisava apenas fazer um cadastro. Eu conferi com ela, eu perguntei, eu preciso ter contrato com os Correios? Ela falou, não precisa. Eu perguntei, eu preciso fazer uma quantidade mínima de postagens? Ela falou, não precisa. Você só precisa vir aqui na agência e fazer esse cadastro para uma verificação e depois você pode começar a utilizar o serviço de coletas. Essa outra cidade tem 200 mil habitantes, então são realidades diferentes, volumes diferentes e esse tipo de coisa influencia. Mas a mensagem que eu quero passar para você, vendedor, principalmente que está começando e nem sabe que existe isso, é, da próxima vez que você for na agência, pergunte ao gerente se existe alguma possibilidade deles começarem a fazer a coleta no seu endereço, principalmente você que tem um volume maior de postagens diárias, porque o contrato, na teoria, todo mundo já tem, porque a Shopee tem um contrato com os Correios, mas o que ocorre é, nem toda agência presta esse serviço de coletas. Umas sim, outras não. A gente não sabe exatamente qual é o critério. Eu acredito que tem a ver com o volume, tamanho da cidade ou coisa parecida. Ou quando a agência é franqueada, ela tem a liberdade de decidir se compensa ou não fazer a coleta. Então, não tem como eu antecipar para vocês quais que são os requisitos, em quais casos aquelas ou outras agências vão aceitar. Você só descobre perguntando. Como todo mundo tem que ir na agência fazer a postagem mesmo, isso é muito fácil de descobrir. Então, se você ainda não sabe se a tua agência oferece esse serviço ou não, se você nunca perguntou, fica a minha sugestão. Pergunte ao atendente ou pergunte ao gerente, melhor ainda, porque tem alguns atendentes que não são muito prestativos, né? Principalmente se não se tratar de agência franqueada, eu recomendo você falar diretamente com o gerente, se for possível. E se você tiver uma resposta negativa na agência central, que não é franqueada, e na tua cidade tiver uma agência franqueada, vá lá também e pergunte
se eles fazem coleta, porque isso ajuda demais o vendedor, não tem nem como falar, né? Só quem gasta gasolina, gasta tempo e fica na correria sabe o tanto que o deslocamento até os Correios é trabalhoso e oneroso. Por isso eu espero sinceramente que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!